Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, muito obrigado por você ter chegado aqui e clicado neste vídeo. Mais uma lição extraordinária, nós vamos estudar hoje, a lição de número 9, né? Este trimestre está excelente, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Este é o tema central da lição, o tema geral da lição. Bom, primeiro trimestre de 2023 e hoje a lição de número 9, nós vamos falar nada mais, nada menos do que os missionários que foram enviados até aqui ao Brasil para nos trazer a doutrina pentecostal, né, o batismo no Espírito Santo. Então nós vamos estudar hoje a lição de número 9 com o tema o avivamento pentecostal no Brasil. Bem-vindos ao canal Lição em Resposta. O resumo da lição 9 vai começar agora. Muito bem, meus queridos, já vamos entrar aqui no texto áureo da lição, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículos 5 e 6, que diz: E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. A verdade prática fala da seguinte maneira: Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. A leitura bíblica em classe, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos do 1 ao 7, nós vamos ler apenas 2 versículos que diz: E sucedeu o quê? Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Muito bem, então já é perceptível que a igreja, mesmo sendo ali, né, no começo da igreja, o início em Atos dos Apóstolos, os irmãos eles não tinham conhecimento geral do Espírito Santo. E Paulo, quando chega na cidade de Éfeso, ele encontra então alguns discípulos, né, alguns irmãos, e Paulo pergunta para eles, no caso Apolo, que Apolo era um irmão cheio do Espírito Santo, porém não era batizado. Um grande orador, um grande ensinador, mas não era batizado com o Espírito Santo. Tá? Então nós vamos entender que o crente, ele mesmo quando recebe o batismo nas águas, e sim, ele recebe o Espírito Santo naquele momento. Não tirando aí o crédito das igrejas históricas, que elas falam que quando o crente ele recebe a Cristo, ele já é batizado com o Espírito Santo, com certeza. Porque o batismo ele é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é o penhor, é o selo que vai fazer com que você se apresente diante de Deus e Deus veja que há o Espírito Santo na sua vida. Então isso aqui é uma característica óbvia daquele que for salvo. Mas isto não quer dizer que a manifestação do batismo no Espírito Santo, isto aconteceu. Não. A manifestação do batismo no Espírito Santo, ela acontece de forma não visível, porém de forma espiritual e de uma maneira que é perceptível. Ele sente um regozijo enorme dentro de si, e isso não tem como explicar com palavras humanas, tá bom? Porém, o crente, quando ele recebe a Cristo, ele já é, então, batizado com o Espírito Santo. Mas o batismo no Espírito, aí já é uma outra evidência, que essa também traz dons espirituais, manifestação de línguas, não uma manifestação de línguas em que a gente ensine, né? Eu estou aqui, eu vou lhe ensinar, venha cá que eu vou lhe ensinar a falar línguas, né? Exemplo, de forma nenhuma. O batismo no Espírito Santo ele é algo que acontece dentro das características do envolvimento sobrenatural. Então agora entrando no primeiro ponto da lição, o movimento pentecostal no Brasil, né, o Pentecoste entre os salvos.
E temos a referência de Atos dos Apóstolos no capítulo 19, onde vai falar, né, sobre a pergunta que Paulo fez aos irmãos da cidade de Éfeso. Já recebestes o Espírito Santo quando crestes? Esse é o primeiro requisito para receber o Espírito Santo, tem que crer. Né? E então eles disseram, não, nem sabíamos que haja o Espírito Santo. Nós não sabíamos. Nós somos batizados no batismo de João. E Paulo disse, esse batismo aí é o batismo de arrependimento de pecados. E a Bíblia diz que Paulo, impondo-lhes as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. Eles falavam em línguas e profetizavam. Tá? A evidência era clássica, clara, da mesma maneira que futuramente, posteriormente, também a Bíblia relata em 1 aos Coríntios, tá bom? Então é algo forte, algo evidente e para nós algo necessário. O Espírito Santo, quando ele preenche o ser humano, o crente, ele capacita-o para fazer a obra. E isso o impede de ficar com vergonha de falar de Cristo, isto o impede de ficar com medo de sair de casa e propagar a verdade bíblica que o Senhor tanto mandou os seus apóstolos fazer. A ordem de Jesus era, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e se batizar será salvo, porém quem não crer será condenado. Isso está escrito em Marcos, no capítulo 16, versículo 15. Tá bom? Mateus também vai falar que Jesus envia os seus discípulos e de fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Ok, entramos no segundo tópico da lição. E o segundo tópico, ele vai nos falar da maneira como que os irmãos começaram a pregar no Brasil, né? No início do século XX, né? 1910, os missionários chegaram em terras brasileiras e então eles começaram a pregar o evangelho na casa da irmã Celina Albuquerque. A irmã Celina, segundo a história, ela tinha uma doença incurável nos lábios. E então, depois da oração dos missionários, ela se tornou curada. E então ela passou a crer na doutrina do batismo no Espírito Santo, a qual fora batizada também em um dos cultos realizados na casa dela. A casa da irmã Celina foi o ponto de partida para se começar a disseminar o movimento pentecostal no Brasil e também a doutrina do batismo no Espírito Santo. A primeira igreja, pode-se dizer, no caso pentecostal, ela se deu na casa de uma humilde irmã, Celina Albuquerque. E da maneira na qual o trabalho ia se desenvolvendo, também começavam a surgir os primeiros problemas de ordem de perseguição. Os irmãos eles estavam sendo perseguidos pela igreja, na qual tinha recebido eles primeiramente, né? E só que isso não fizeram com que os irmãos parassem. Daniel Berg e Gunnar Wingren continuaram trabalharam tanto numa fabricação de jornais, né, que a igreja ela começou posteriormente a fabricar, os irmãos passaram a se converter, a igreja foi crescendo e eles já começaram a ter visões mais amplas e também começando a enviar missionários para outros estados, inclusive também aqui no Rio Grande do Norte, foi onde aconteceu a primeira conversão geral das Assembleias de Deus, aconteceu em Natal, na nossa capital. E o movimento ele era confirmado pelo Senhor. Prodígios, os sinais seguiam aos irmãos. Milagres aconteceram de forma tremenda. Uma criança que ela teria sido morta, né, naturalmente, mas o seu pai pegou a criança e começou a chamar o nome de Jesus, a criança morta ali, desfalecida, e o nome do Senhor Jesus fora invocado e a criança logo passou a respirar. A mãe, quando viu, ela prontamente
aceitou a Cristo como Salvador. E não somente ela, mas aquela casa passou a glorificar ao nome de Jesus e assim a obra crescia de forma grandiosa. Não só este milagre, né, esta maravilha, um grande milagre acontecera, né, um milagre de ressurreição. Não somente este, mas como outros também aconteceram, tá? O Diário de um Pioneiro fala de forma categórica que pessoas moribundas que nem conseguiam mais falar, ou seja, já estavam nos seus dias finais, nos seus últimos, né, momentos que antecedem a morte. E os missionários orando, essas pessoas ficaram totalmente curadas. E agora a gente pode ter a certeza de que o mesmo Jesus que operava nos tempos dos apóstolos, que operou na igreja primitiva, ele também opera hoje. E ele continua a operar, porque a obra de Deus ela não para e o Senhor tem um grande avivamento a fazer no mundo. Nós já estamos ouvindo falar de avivamento em terras americanas, né? Asbury, eles estão ali reunidos já há mais de 10 dias e eu creio no Pentecostes mesmo, eu creio que eles realmente estão vivenciando algo sobrenatural. Eu já andei vendo e as evidências dizem que eles estão vivendo algo realmente que é genuíno, algo que realmente é verdadeiro, onde contém a presença de Deus. O Espírito Santo está agindo naquela universidade de Asbury, nos Estados Unidos. Entrando no último tópico da lição, o 3, nós vamos ver a igreja crescendo, tá? O desenvolvimento da igreja, né? De forma centrífuga, isto é, de dentro para fora. Né? Agora, como o avivamento já estava estabelecido, os irmãos já estavam cheios do Espírito Santo, agora o que faltava mesmo era pregar o evangelho a toda criatura onde se podia chegar. E então o crescimento foi notório. Curas, milagres, a manifestação dos dons, isso acompanhavam os irmãos, que logo a igreja passou a se tornar algo que, assim, o movimento era crescente. Notoriedade dos dons, dos milagres e pessoas que também recebiam o Espírito Santo através das ministrações e com certeza da imposição das mãos dos missionários. E o movimento era fantástico, notório, com grande poder. As ruas eram totalmente tomadas pelos irmãos que pregavam o evangelho. Hospitais também, os irmãos eram recebidos nos hospitais pregando a toda criatura e falando do batismo no Espírito Santo. E a pregação deles genuína era: Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. E a igreja ela cresceu de tal maneira que os irmãos já começaram a desenvolverem pontos estratégicos e também alugar centros maiores para comportar, né, maior quantidade de pessoas que se agregavam com os irmãos, que se reuniam para adorar o Senhor, e a igreja crescia não só em número, mas também na graça de Deus, no batismo no Espírito Santo. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele mostrou que em 2010 o número de pentecostais ele chegou a 42 milhões de pessoas. Isto é um número significativo, tá? Mas isso não cresceu da noite para o dia. Isso se chamou simplesmente o movimento pentecostal e a evangelização. Tá? Nenhuma igreja no Brasil cresceu tanto. De forma humilde, queremos dizer que o batismo no Espírito Santo, ele faz uma diferença enorme na vida do cristão. Porque a partir daí é onde ele começa a evangelizar, ele tem a vontade de evangelizar, ele sente esta necessidade. Isso é algo que nasce de dentro para fora. Não é algo que vem de fora para dentro, não.
E esta forma de evangelizar, esta forma de que os irmãos eles abraçaram o chamado pela obra, simplesmente tiveram os seus frutos, os resultados, e agora a igreja pentecostal no Brasil, ela só cresce a cada dia, mas avaliando a questão de coragem para evangelizar, nós temos visto sim que o número de irmãos que fazem a obra evangelizadora frequentemente, estes sim são aqueles que receberam, que creem nos dons espirituais e que assiduamente estão trabalhando, sejam obras nos hospitais, sejam obras nos presídios, tá? Isso é importante também, pessoas que estão fazendo trabalho com os encarcerados, aqueles que a sociedade não quer. A igreja ela está prestando um serviço enorme, está prestando um bom serviço, reciclando o lixo da sociedade, porém transformando aqueles que não são lixo em pessoas preciosas que um dia irão também resgatar outros, levando a mensagem da cruz, cheios do Espírito Santo, motivados pela graça do Senhor e que um dia irão receber as recompensas nas mansões celestiais, as quais Cristo já preparou, já está tudo preparado. Então, esta fé que nós temos, este poder que nós adquirimos, não vem de nós mesmos, mas sim vem daquele que é consolador, daquele que um dia Jesus disse que ele iria para o Pai, mas não nos deixaria órfãos, porque ele mandaria o Consolador da parte do Pai. E então, ele se chama Espírito Santo. Tá? Esta é a maior dádiva que nós temos. O Espírito Santo nas nossas vidas. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. E da mesma forma como Deus nos ama, Ele quer que nós venhamos a amar e buscar mais e mais dele e também levar esta mensagem a outros que precisam. Ok? Quero agradecer a você mais uma vez por ter ficado conosco até agora e te pedir para que você compartilhe o vídeo, deixe o seu gostei, por favor, não custa nada, tá? Se você ainda não gosta dos nossos vídeos, também não custa nada você deixar um gostei, não seja essa pessoa do coração peludo, tá bom? Clique no se inscreva e também se alegre, porque Jesus é bom. Muito obrigado pela sua participação. Na próxima lição estaremos aqui de volta para trazermos mais um resumo da lição da Escola Dominical. Um forte abraço, Deus abençoe.